Você já se sentiu perdido, como se a vida estivesse cercando você e não soubesse para onde ir ou o que fazer. É como se uma névoa obscurecesse seu passado e você não conseguisse entender quem é ou de onde veio. Felipe, um jovem de 21 anos, sabe exatamente como isso se sente. Em meio às sombras de um abrigo em Manaus, ele guarda um sonho: reencontrar seu irmão e desvendar os mistérios do seu passado. A música é sua luz nesse túnel. E agora, ele está prestes a embarcar em uma jornada que mudará tudo. Você está no canal Sombras do Amor, onde cada sombra revela uma paixão esquecida. Vive em um abrigo de Manaus, longe de qualquer familiar. Cabelos sempre impecavelmente penteados, como se fosse um escudo. Aos 21 anos, ainda busca respostas sobre seu passado. O irmão, Rafael, também está longe. Felipe canta para extravasar a dor. Enquanto arruma sua pequena mala, um assistente social, Sr. Oliveira, entra no quarto. Felipe, precisamos conversar sobre sua saída do abrigo. Você já tem 21 anos. O coração de Felipe acelera. E o Rafael? Posso ver ele? O Sr. Oliveira suspira. Ainda não, Felipe. Ele não sabe de você. Felipe sente uma pontada no peito. Por quê? É melhor assim, ele responde. A sombra do passado paira sobre ele novamente. Seu olhar fica triste. Ele pega um violão e começa a tocar uma melodia triste, enquanto canta baixinho: irmão, onde você está? A música ecoa no abrigo vazio. Felipe continuou a cantar, sua voz ecoando pelas paredes do abrigo. As notas tristes pareciam carregar suas lágrimas, que escorriam silenciosas. Ele sentia uma dor profunda, como se o tivessem cortado por dentro. O assistente social, Sr. Oliveira, o observava com compaixão, mas sabia que não podia interferir no destino de Felipe. Enquanto cantava, Felipe notou um menino mais velho, de uns 25 anos, observando de longe. Ele parecia ter um olhar triste e profundo, como se entendesse a dor de Felipe. O menino mais velho se aproximou, e Felipe sentiu um arrepio. Você canta muito bem, disse ele, com uma voz suave. Felipe corou, sentindo-se vulnerável, mas também atraído pelo menino mais velho. Ele apresentou-se como Lucas, e Felipe descobriu que ele também morava no abrigo. À medida que conversavam, Felipe sentiu uma conexão estranha, como se Lucas o entendesse de uma forma que ninguém mais conseguia. Você também perdeu alguém importante? Perguntou Felipe, olhando nos olhos de Lucas. Lucas assentiu, e Felipe viu uma sombra de tristeza em seu rosto. Sim, perdi. Mas encontrei uma forma de lidar com a dor. A música também te ajuda? Felipe sorriu, sentindo uma conexão mais profunda. Sim, é a única coisa que me faz sentir melhor. Enquanto conversavam, Felipe sentiu que estava encontrando um apoio, alguém que o entendia. Mas também sentiu medo de se abrir, de se vulnerabilizar. Ainda estava perdido, buscando respostas sobre seu passado e seu irmão. Poderia confiar em Lucas? Enquanto Felipe e Lucas conversavam, um assistente social do abrigo se aproximou, trazendo um envelope. Felipe, isso é para você, disse ele, entregando-lhe o envelope. Ao abri-lo, Felipe encontrou um documento que mudaria tudo. Seus olhos se arregalaram ao ler as palavras: certidão de nascimento. E, abaixo do seu nome, outro nome que o fez gelar o sangue: Rafael, seu irmão. O coração de Felipe acelerou. Era agora ou nunca. Poderia finalmente encontrar seu irmão? A sombra do passado chamava, mas desta vez, era diferente. Era um chamado de irmão. Felipe sentiu o chão ceder ao descobrir que Rafael era seu irmão. A certidão de nascimento queimava em suas mãos, como se o papel pudesse sentir o calor de suas emoções. Ele pensou em tudo o que havia passado, nas noites sem dormir, nas músicas tristes que cantava para extravasar a dor. Tudo fazia sentido agora, mas a verdade também trazia uma nova onda de desespero. Como encontrar alguém que havia sido arrancado de sua vida tão cedo? Ele olhou para Lucas, que o observava com preocupação. Felipe forçou um sorriso, tentando disfarçar a tempestade interna. Eu preciso sair daqui, disse, guardando a certidão no bolso. Lucas assentiu, e juntos eles começaram a planejar uma forma de manterem-se unidos, mesmo com a saída de Felipe do abrigo. A música, que antes era sua redenção, agora parecia uma ponte para conectar seu passado e futuro.
Mas qual seria o destino de Felipe e Rafael? A sombra do passado ou a luz da esperança? Felipe saiu do abrigo com a certidão de nascimento na mão, sentindo um peso desconhecido. A verdade sobre Rafael ser seu irmão verdadeiro o deixou sem chão. Ele pensou em como sua vida poderia ter sido diferente se soubesse disso antes. A música que ecoava em sua mente agora parecia um lamento. Ele caminhou pelas ruas de Manaus, perdido em pensamentos. A imagem de Rafael, seu irmão, agora tinha um significado mais profundo. Ele sentia uma culpa por ter abandonado o abrigo sem saber se algum dia encontraria Rafael. Felipe recordou as palavras de Lucas: a vida é feita de escolhas, Felipe. Você pode deixar que o passado defina ou usá-lo para impulsionar seu futuro. Ele se perguntou se estava preparado para enfrentar o que o futuro reservava. A escuridão parecia se aproximar, mas Felipe sentia uma chama de esperança. Ele sabia que precisava encontrar Rafael, mas também temia o que poderia descobrir sobre seu passado. A música, antes sua redenção, agora era uma ponte para conectar os pedaços de sua vida. Ele parou em frente a um rio, olhando para as águas escuras. Sentiu a presença de uma sombra ao seu lado. Era como se alguém o observasse, sem ser visto. Felipe sentiu arrepios, mas não se moveu. A sombra parecia o chamar, sussurrando: irmão. Felipe parou na margem do rio, a brisa noturna acariciando seu rosto. A sombra ao seu lado parecia mais próxima agora, seu sussurro ecoando na mente: irmão. Ele sentiu um arrepio. A música que antes o salvava agora parecia um chamado para uma jornada desconhecida. Seus olhos vaguearam pela água, refletindo a dor e a esperança. Lucas, o amigo do abrigo, disse que ele tinha que seguir em frente, mas encontrar Rafael significava abrir portas para o passado. Felipe respirou fundo, sua voz quase um sussurro: estou indo, irmão. Ele não sabia se estava pronto para o que vinha, mas algo dentro dele insistia que era hora de encarar a verdade. A sombra parecia mover-se, aproximando-se, e Felipe sentiu que estava prestes a dar um passo para a redenção ou a ruína. Felipe continuou caminhando, perdido em pensamentos. A sombra ao seu lado parecia se aproximar, sussurrando: irmão, novamente. Ele sentiu um arrepio na espinha e seu coração acelerou. A emoção que havia tentado controlar começou a transbordar. Lágrimas começaram a cair, misturando-se com a chuva que começava a cair em Manaus. Ele parou em frente a um rio e olhou para a água, refletindo sobre sua vida. A sombra agora estava atrás dele, mas ele sabia que ainda estava lá. Felipe sentiu medo, mas também uma sensação de liberdade. Ele pensou em Rafael e no que ele poderia estar sentindo. Por que você me abandonou, irmão? Sussurrou, olhando para a água. A sombra parecia se aproximar, mas Felipe não se virava. Ele estava com medo do que poderia encontrar. A dor e a raiva estavam emergindo, mas Felipe sabia que precisava enfrentá-las para encontrar redenção. Ele respirou fundo e disse: estou aqui, irmão. Estou ouvindo. A sombra parou de sussurrar, e Felipe sentiu um silêncio profundo. Ele estava pronto para encarar o que viesse a seguir. Felipe continuou sua caminhada, sentindo a sombra do passado pairando sobre ele. De repente, avistou um projeto social que oferecia apoio a jovens em situação de vulnerabilidade. Ele se aproximou, atraído pela fachada acolhedora. Ao entrar, foi recebido por uma equipe de profissionais que o ouviram atentamente. O coordenador do projeto, um homem de olhar bondoso, disse: você está aqui porque precisa de apoio, não é? Nós podemos ajudar. Felipe sentiu um misto de emoções ao se abrir sobre sua história e a busca por Rafael. Enquanto compartilhava sua história, Felipe começou a se sentir ouvido e compreendido. Uma assistente social, Joana, disse: você não está sozinho, Felipe. Vamos ajudá-lo a encontrar respostas. Com o coração mais leve, Felipe começou a ver uma luz no fim do túnel. A acolhida do projeto social reacendeu sua esperança de encontrar redenção e seu irmão. Felipe sentou-se no banco do projeto social, com a guitarra ao lado, e começou a dedilhar as cordas. A música sempre foi sua válvula de escape, e agora, com a ajuda da equipe, ele estava começando a se sentir ouvido. Lucas, que também fazia parte do projeto, aproximou-se e ouviu atentamente as melodias tristes que Felipe criava. Você é incrível, Felipe, disse Lucas, com um sorriso. Felipe corou, sentindo-se valorizado. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia parte de algo.
A música os uniu, e eles começaram a cantar juntos, criando harmonias que ecoavam pelas ruas de Manaus. Enquanto cantavam, Felipe sentiu a presença do irmão, Rafael, mais próxima. Ele fechou os olhos e começou a cantar uma melodia que sua mãe costumava cantar. A sombra que o chamava de irmão surgiu novamente, mas desta vez, Felipe sentiu uma sensação de paz. Irmão, sussurrou a sombra. Felipe abriu os olhos e olhou para Lucas, que o encarava com compaixão. Eu acho que estou pronto para encontrar meu irmão, disse Felipe, com a voz trêmula. Lucas segurou sua mão. Estou aqui com você, Felipe. Vamos encontrar seu irmão juntos. Felipe sorriu, sentindo uma chama de esperança reacender em seu coração. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas com a música e o apoio de Lucas, ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Felipe e Lucas decidiram criar um canal no YouTube para compartilhar histórias do abrigo e mostrar ao mundo a realidade que eles enfrentam. Enquanto editavam o primeiro vídeo, Felipe sentiu uma mistura de emoções. A música, que sempre foi sua válvula de escape, agora também era uma forma de expressar a dor e a esperança que ele e Lucas compartilhavam. Eu não sei se estou pronto para isso, disse Felipe, olhando para a câmera. Mas sinto que preciso mostrar ao mundo que nós existimos, que temos histórias para contar. Lucas sorriu e apoiou a mão no ombro de Felipe. Estamos juntos nisso, irmão. E com a música, podemos mostrar que há mais do que apenas dor e tristeza. Enquanto gravavam, Felipe sentiu a presença de uma sombra ao fundo, mas não conseguiu ver quem era. Ele se sentiu um pouco desconfortável, mas Lucas o tranquilizou. É só a luz, Felipe. Vamos lá. O vídeo foi gravado e publicado. Felipe e Lucas esperaram ansiosamente pelos comentários e reações. E então, começaram a aparecer. Algumas pessoas elogiaram a coragem deles, enquanto outras criticaram. Mas Felipe sentiu que estava no caminho certo. Ele estava se abrindo ao mundo e à possibilidade de encontrar redenção. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Felipe ouviu uma voz suave sussurrando em seu ouvido: Irmão, estou aqui. Ele se sentou na cama, o coração acelerado, e olhou em volta, mas não havia ninguém. A sombra que o chamava de irmão estava de volta, e Felipe não sabia se estava pronto para enfrentá-la. Felipe sentiu um arrepio na espinha ao ouvir a voz suave sussurrando em seu ouvido. Irmão, estou aqui. Ele se virou, mas não havia ninguém. A voz parecia vir de dentro dele mesmo. Ele começou a questionar se estava ficando louco. Mas a sensação de que estava sendo observado o deixou inquieto. Ele decidiu ignorar a voz e se concentrar no canal do YouTube com Lucas. Eles começaram a receber comentários e mensagens de apoio de pessoas que se identificavam com a história deles. Felipe sentiu uma sensação de propósito e esperança. Talvez, finalmente, pudesse encontrar seu irmão e se conectar com ele. No entanto, a voz continuava a ecoar em sua mente. Irmão, estou aqui. Ele começou a se perguntar se era apenas sua imaginação ou se havia algo mais. A dúvida o consumia, mas ele sabia que precisava seguir em frente. A busca por seu irmão e por redenção era mais importante do que nunca. Ele respirou fundo e continuou a caminhar, com a música em seu coração e a esperança de encontrar seu irmão. Felipe recebeu um convite inesperado para participar de um documentário sobre jovens que superaram desafios em Manaus. Joana, a assistente social, o acompanhou até o local de gravação. Ao chegar, encontrou uma equipe de produção ansiosa para capturar sua história. Felipe se sentiu exposto, mas Joana o tranquilizou, dizendo que aquilo poderia ser uma oportunidade para encontrar Rafael. Enquanto as câmeras gravavam, Felipe começou a cantar uma melodia triste. A voz suave que o assombra há semanas surgiu em seu ouvido, sussurrando: Irmão. Ele estremeceu, mas continuou a cantar, decidido a não deixar a voz o intimidar. A equipe ficou emocionada com a performance, e Felipe sentiu uma ponta de esperança de que, talvez, pudesse encontrar respostas através daquele documentário. A sombra do passado ainda o seguia, mas agora parecia mais próxima de revelar seus segredos. Muito obrigado por acompanhar essa jornada emocional de Felipe em busca de seu passado e de seu irmão. A música foi sua luz no escuro, seu refúgio e sua força para encarar a verdade. Se você se emocionou com a história de Felipe, explore outros vídeos do nosso canal, onde mergulhamos nas sombras do amor e descobrimos a resiliência do coração humano.
Nos vemos no próximo mergulho nas sombras do amor.